Marcos capítulo 11, verso 20 em diante, que diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Pai eterno, te damos graças e bendizemos o teu santo nome por esse tempo tão precioso. Nós celebramos esse tempo juntos, aonde podemos agora abrir a tua palavra e, através da voz do teu Espírito, que fala conosco através da tua palavra, possamos ser edificados, fortalecidos, e que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos ver que o Senhor tem o poder de fazer mais do que aquilo que podemos pedir, pensar, imaginar, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assente-se aí, por favor. O texto que lemos está dentro de um contexto onde Jesus, no verso de número 12, saindo de Betânia, ele teve fome, e ele viu uma figueira ao longe com folhas, uma figueira saudável, uma figueira que a princípio parecia estar pronta para dar frutos, e ele aproxima-se dela e não acha nada para retirar de fruto, senão folhas. E o texto diz que não era o tempo dos figos. Mas mesmo assim Jesus dirige uma palavra e diz: jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Há um período da narrativa onde eles chegam ao templo, foram a Jerusalém, e depois Jesus expulsa aqueles que ali vendiam, compravam, derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e no caminho de volta, é o texto que nós estamos lendo, eles passaram o mesmo caminho. E aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado, dizendo que jamais ninguém comeria dela fruto, estava seca. Isso chamou a atenção particularmente de Pedro. Pedro olha, vê a figueira seca e lembra-se daquilo que Jesus havia falado. E ele então levanta o assunto, ele dirige a palavra a Cristo e diz: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Aquilo que o Senhor disse que ia acontecer, aconteceu. Em outras palavras, o que chamou a atenção de Pedro foi que aquilo que o Senhor Jesus havia liberado como uma palavra sobre a vida daquela árvore havia se cumprido. É interessante quando a gente, no caminhar da vida, começa a ter experiências de coisas que oramos, que buscamos, que a palavra de Deus falou, se cumprindo na nossa vida. Que maravilhoso é quando você ora, Deus fala com você, a palavra de Deus revela que você e a sua casa seriam salvos, e de repente você começa a orar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, e de repente, tudo aquilo que você orou, acontece. Você sonhava com um dia que você entraria por essas portas, ou de uma outra igreja, acompanhado de um familiar seu, porque você creu naquilo que a Bíblia diz. Você, se crer, vai ser salvo, não apenas sozinho, toda a sua casa. É interessante que o que chama a atenção de Pedro é o cumprimento de uma palavra de Deus. Nós gostamos de testemunhos, eu gosto de ouvir testemunho. Eu gostei de ouvir o testemunho da Ruth, de dizer que durante um período, eu me lembro de uma ocasião que ela estava aqui tristinha, porque ela esperava uma posição de uma resposta da mesma faculdade, e houve um não, e eu lembro que eu passei por ela e falei: fica tranquilo, Deus tem algo melhor, não desanima não, fica firme. E eles vieram aqui mais cedo hoje,
e a gente conversou um pouquinho, com um sorriso no rosto, dizendo: saiu o meu pós-doutorado em Harvard. É Harvard, irmão. Não é pouca porcaria, não. É muita. Pensa o quê? Não é Harvard. Hã? Até para falar enrola a língua. O negócio é forte. Que lindo é você ver aquilo que a fé depositou no seu coração. Uma palavra foi depositada, se cumprir. Esses testemunhos são maravilhosos. Eu me lembro de épocas da igreja em que a gente gastava tempo ouvindo testemunhos como esses, mas haviam os cultos de testemunho. Quem é a época de igreja assim? Levanta a mão. Que tinha um culto de testemunho. O que era? Só testemunhar. Conta a bênção, irmão. Tinha um pastor falecido há pouco tempo, que é o fundador da Deus é Amor, Davi Miranda, que ele ia e as pessoas subiam para contar o seu testemunho, e ele se dirigia a elas dizendo o quê? Conta a bênção, irmão. Contava a bênção, de como eles ousaram crer uma palavra que foi revelada, de que a porta se abriria, que o milagre aconteceria, que a cura brotaria, e ver aquilo é maravilhoso. O que chama a atenção de Pedro é aquilo que Jesus havia dito, se cumpriu. Jesus pega carona naquela observação de Pedro, nesse detalhe. Sabe o que me chama a atenção? Nenhum outro discípulo percebeu isso. Pedro percebeu. Você sabia que tem coisas na sua vida que acontecem, que são fruto direto de uma palavra, de uma promessa de Deus para a sua vida? Já aconteceu e às vezes você nem percebeu. Tem coisa que acontece e nem percebeu. Porque nós vivemos desatentos ao agir de Deus. O fato de você estar aqui hoje à noite, saiba, é fruto da palavra e da graça de Deus na sua vida. Tanta coisa que acontece, nós passamos desapercebidos. Os milagres, as portas, os livramentos. Eu creio que quando chegar no céu e a gente tiver assim uma ideia daquilo que a gente enfrentou na vida, eu tenho certeza que você vai ficar assim extasiado de ver quantos livramentos você teve na vida que sequer percebeu. Quantas vezes? Situações que Deus agiu, situações que Deus operou em seu favor. Pedro, ao contrário dos outros 11 discípulos, fica atento. Querido, eu quero que você ouça isso aqui hoje à noite. Fique atento àquilo que Jesus fala para a sua vida. Guarde. Pedro, ele tem a sua atenção despertada. Todo mundo passando, e só Pedro diz: opa, aquilo que Jesus falou a respeito da figueira se cumpriu. Eu preciso guardar aquilo que Deus fala a meu respeito. Eu tenho anotações em Bíblias minhas de promessas que eu recebi da parte do Senhor, que Deus falou comigo, que Deus me visitou em sonho, que Deus falou de uma forma muito particular numa situação familiar, ministerial. Há sonhos que Deus colocou no meu coração com respeito a essa igreja, que ainda não se cumpriram, mas estão anotados lá, porque eu tenho uma grande expectativa, porque eu sei que tudo aquilo que Deus disse a meu respeito não vai voltar vazio, vai acontecer. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é isso. Pedro tem a sua atenção voltada para um fenômeno daquilo que o que Jesus falou tem poder para acontecer. E Jesus pega carona nisso. Jesus era o mestre dos mestres. Tem um livro de Augusto Cury, uma série de Augusto Cury, que se chama O Mestre dos Mestres. Conta histórias, e ele fala que durante esse período em que ele escreve essa, como se fosse uma coleção, é quando ele se converte, porque ele era ateu. Augusto Cury era ateu, um psiquiatra bem formado, fundamentado na ciência da psique humana. Ele decide provar que Jesus não era Deus. E ele começa a fazer pesquisas sobre quem era Jesus, e na pesquisa ele se converte. Porque ele chega numa conclusão muito preciosa. Jesus era realmente o mestre dos mestres. Jesus muito sábio. Ninguém sabia contar uma história e atrair a atenção das pessoas como Jesus. Jesus sabia se colocar no nível de todas as pessoas. No nível dos mais abastados e nos mais doutos. Jesus falava com o mesmo conhecimento, com a mesma sabedoria, com a mesma profundidade, a ponto de, com 12 anos, quando sua mãe fica preocupada, porque na caravana de volta a Nazaré o menino não está, ele se encontra falando com os doutores da lei.
Mas Jesus também sabia falar a linguagem dos pescadores, dos agricultores. Jesus pegava toda e qualquer situação para ensinar algo para nós. Jesus usa as circunstâncias da nossa vida para nos ensinar até hoje. Coisas que acontecem, lições que eu aprendo, de decepções, de frutações, de milagres que acontecem, de portas abertas. Deus fala comigo ainda hoje. E Jesus, diante dessa situação, ele observa uma oportunidade para ensinar, creio eu, essa é a minha leitura, um dos segredos mais preciosos do reino de Deus. Nesses versículos que temos diante de nós hoje à noite, Jesus usa da ocasião da percepção de Pedro, ao identificar de que a figueira realmente havia secado, segundo aquilo que Jesus havia dito. E ele então revela um dos segredos mais preciosos do reino de Deus. E ele então diz, logo depois que Pedro tem a sua atenção despertada pelo fato da figueira estar seca. O verso 22 diz assim: ao que Jesus lhes disse. Pedro é que teve a sua atenção despertada, mas Jesus usa aquilo que Pedro falou para ensinar a todos. Ele diz, Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Talvez o maior de todos os milagres do ensino que Jesus faz aos seus discípulos e aos seus seguidores se resume nessa definição que Jesus dá aos seus discípulos aqui. Tende fé em Deus. Acho que se ele tivesse parado por ali, já seria o suficiente para você pensar, pelo menos, alguns dias, se não meses ou anos. Tende fé em Deus. Acredite em Deus. Creia, porque a fé sozinha, mal fundamentada e alicerçada, ela não vale para nada. Eu conheço muita gente que diz ser gente de fé, mas não adianta só você ter fé. Você tem que ter fé na pessoa correta. Eu fico às vezes impressionado com a quantidade de pessoas que fazem demonstração de fé baseado na religião que os dirige. Gastam dinheiro, fazem procissões, fazem trabalhos. Gente que vai, esses dias eu estava vendo uma reportagem de um pessoal na Índia, o qual a sua grande maioria da população serve ao hinduísmo. O pessoal, eles adoram rato. Rato passa, ele, oh, rato, Deus abençoe. Já imaginou? Macaco. Tem os macaquinhos lá, oh, macaco. Quando o macaco sorri para eles, na reportagem dizia que vai ser um ano de alegria. O macaco sorriu. E eles gastam tempo, eles levam comidas para alimentar os macaquinhos. Eles colocam milho para engordar os ratinhos. Sem contar as vacas. Passou na reportagem, uma vaca, a vaca passa no meio da rua assim, irmão. O céu da vaca é a Índia. Um dia, o sonho de toda vaca é morar na Índia. Se você perguntar para qualquer vaca, qual é o teu sonho? Índia. Se você for ali, em qualquer matador da região, a oração da vaca é, me leva para a Índia, Deus. Me leva para a Índia. Me leva, porque as vacas andam soltas. Já viu? Os carros passando, se a vaca passa na frente, todo mundo... Oh. Na reportagem, passou uma vaca, e o cara começou a passar a cabeça na cabeça da vaca. E a vaca com a lingona, assim, e ele passava a língua da vaca, e ele crendo que aquilo significava bênção. Não adianta ter fé apenas. Eu conheço muita gente que teve muita fé, mas que se frustrou. Fé em religião, fé em pessoas comuns, até mesmo dentro da igreja. Você sabia que tem muita gente que põe a fé no pastor e se frustra.
Eu não posso fazer nada por você, a não ser orar. Não tem poder nenhum em mim. Nenhum de nós tem. E tem muita gente que se frustra porque põe a fé na pessoa errada, nas coisas erradas. Se você parar para imaginar, eu tenho um livro que fala sobre as diversas religiões do mundo. Meu irmão, tem religião de tudo quanto é jeito que você imaginar. Aqueles doidos do santo daime, que toma chá. Você já imaginou? O cara crê que aquele negócio produz nele uma sinergia com o espiritual. Não adianta você ter apenas fé. Jesus usa dessa experiência para falar de que muito mais do que o sentimento que precisa estar presente, mais importante ainda é no que você deposita a sua fé. Jesus diz: tende fé em Deus. Em Deus. Não adianta eu ter apenas fé. Eu tenho que ter fé em Deus. E aí ele diz então, por quê? Está com a Bíblia aberta aí? Olha o que ele diz no versículo. Tendes fé em Deus. Por quê? Versículo 23. Em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Olha que coisa interessante, quando a minha fé, depositada na pessoa certa, ela é exercitada, coisas extraordinárias começam a acontecer. É aqui que eu tenho que entender, de que o que faz com que o milagre aconteça na minha vida, na sua casa, na sua família, diante dessa impossibilidade, o qual Jesus se refere a este monte. O monte aqui, o qual Jesus se refere, é uma declaração muito específica sobre dificuldade, luta. Agora, o que Jesus está ensinando? Vocês viram o que aconteceu com a figueira? Tendes fé em Deus. Porque se você tiver fé em Deus, você pode dizer a este monte: ergue-te daqui, lança-te ao mar, e assim vai acontecer. Mas Jesus, dentro desse princípio, ele fala de que a fé em Deus precisa ser muito mais do que vivida, ela deve ser verbalizada. Olha só o versículo 23. Se alguém disser, Provérbios capítulo de número 18, verso de número 21, traz um princípio muito importante que a gente ignora. A morte e a vida estão no poder da língua. Por isso que Jesus verbaliza. Ele muito bem poderia apenas olhar para a figueira e em silêncio decretar a sua sequidão. Podia ou não podia? Podia. Mas há algo que acontece quando uma palavra sai da minha boca. Há poder naquilo que eu falo. É por isso que é muito importante você tomar cuidado com aquilo que tem dominado os seus lábios. A maneira como você se refere. Tem muita gente que, e eu confesso para você, que eu fui muito tratado por Deus nessa questão. Eu tinha um vício de linguagem. Você sabe o que é vício de linguagem, né? Você fala alguma coisa, às vezes sem pensar. Você tem um vício de linguagem. E às vezes estava acontecendo uma coisa, por exemplo, eu pegava um engarrafamento. Eu dizia para mim mesmo: eu mereço. Está engarrafado, eu mereço. Chegava no banco, na hora que eu estava quase que entrando, 4 horas, fechava, o caixa dizia: não dá. Eu dizia para mim mesmo: eu mereço. Até que um tempo atrás o Espírito Santo falou assim para mim: não, você merece mesmo. Afinal de contas, é o que você anda dizendo. Você merece. Cada um tem aquilo que ele verbaliza. Jesus usa desse princípio muito importante. E tem muita coisa na sua vida que podia ser muito melhor se você apenas mudasse o vocabulário que toma conta dos seus lábios. A sua casa podia ser melhor, o seu casamento podia ser mais abençoado. A tua vida, até mesmo a tua autoestima podia ser muito melhor se você apenas trocasse o vocabulário que você anda exercitando.
A partir daquele dia, eu nunca mais disse eu mereço. Eu comecei a dizer misericórdia. Misericórdia. Ah, o caixa do banco fechou. Misericórdia. Está com trânsito. Misericórdia. A luta. Misericórdia. Gente chata. Misericórdia. Porque eu prefiro ocupar os meus lábios com palavras que vão produzir um ambiente que eu desejo do que aquele que eu evito. Jesus disse, se você disser, o que é que você tem dito para esse monte, para essa impossibilidade que você tem enfrentado? Ah, também, bem que minha mãe falou, bem que meu pai disse. Ah, não, se eu tivesse estudado. Ah, você começa, ao invés de liberar palavras que vão mudar a situação, você começa a reclamar e murmurar. Se tem uma coisa que Paulo escreve de uma forma muito propícia à igreja em Corinto, na sua primeira epístola, no capítulo de número 10, é sobre a razão pela qual o povo pereceu no deserto. O que levou o povo a perecer no deserto, você sabe o que foi? Murmuração. Reclamação. Só via defeito. Reclamava do que estava acontecendo. Ah, maná todo dia ninguém aguenta. Ah, codornize todo dia ninguém aguenta. Eu não aguento mais água brotando da rocha. Ah, eu preferia ter morrido no Egito. Não haveria, porventura, sepulturas suficientes no Egito para que fôssemos tirados de lá e morrêssemos no deserto. A razão pela qual o povo não viu o milagre, aquela geração não viu. Os únicos daquela geração que viram foi Josué e Calebe. Eles não viram por quê? Ao invés deles declararem, a terra que o Senhor está nos levando é terra boa. Esse deserto vai passar logo. Que bom é que o Senhor tem provido na nossa vida. Eles só reclamavam. E quanto mais a gente reclama, o monte fica na nossa frente. Quanto mais você não usa o poder de liberar uma palavra de vida sobre a situação, o monte fica parado na tua frente. É por isso que Jesus disse, em verdade eu gosto da maneira como Jesus disse, ele não está apenas sugestionando algo. Olha o que diz o texto no versículo 23, Bíblia aberta aí. Porque em verdade eu vos afirmo, querido, uma afirmação de Jesus é tudo que eu preciso. Eu não preciso de garantia, eu não preciso de uma nota registrada em cartório. Se Jesus falou, eu posso crer, vai acontecer. Jesus disse, eu vos afirmo, uma afirmação divina, uma afirmação proferida pelos lábios daquele que pode todas as coisas. Ele diz, eu afirmo a você, se você disser a esse monte, cheio de fé em Deus, ergue-te daqui e lança-te ao mar, e não duvidar no coração. Porque você sabe de uma coisa? Há um conflito constante entre aquilo que sabemos e aquilo que sentimos. O coração é o centro das nossas emoções. A gente sabe muito bem que ele não está falando no sentido do músculo, que faz com que todos nós aqui estejamos respirando. Está todo mundo vivo aí, né, gente? É só para ficar dentro do contexto. Não é esse coração de carne, não é o músculo. Ele está falando do centro das nossas emoções. Há um conflito constante entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos é perigoso, porque as nossas emoções nos traem constantemente. Nós sabemos disso. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro sai de dentro do barco, começa a andar sobre as águas, fundamentado no quê? Numa palavra de Jesus, que ele havia, pela fé exercitada na sua razão, não só recebido, mas aplicado. Ele sai. Mas o texto diz que ele, reparando na violência das ondas, o medo começou a tomar conta. Sentimento. A dúvida é um sentimento. Tanto é que Jesus diz, e não duvidando no seu coração. Eu sei que tem muita coisa, por exemplo, você sai de uma igreja e de um culto, talvez como hoje à noite, baseado nessa palavra, creia, tem de fé em Deus, libera uma palavra, tua família vai ser salva, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, você sai daqui que quase que...
E aí você enfrenta a vida. Aí você chega em casa e a circunstância ainda está meio estranha. Você vai para o trabalho amanhã e as coisas ainda não estão da maneira como você crê que vão ficar. E o seu coração começa a produzir dúvida no seu coração. Ontem eu falava sobre o propósito de Deus em meio à provação lá na Igreja Central. E na carta de Tiago, na sua epístola, logo no primeiro capítulo, ele diz que aquele que duvida é como a onda do mar, agitada de um lado para o outro. Nunca chega em lugar nenhum. Sabe por que tem muita gente que nunca viveu esse milagre de experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida? É porque tudo aquilo que Deus já disse a seu respeito, você permite com que a dúvida prevaleça no seu coração. Você tem dúvida. Você não sabe se realmente vai dar certo. Você não sabe realmente se seu casamento vai vingar. Você não sabe realmente. Há uma dúvida. Jesus disse, não adianta só ter fé em Deus. Princípios básicos. Tenha fé em Deus. Verbalize a sua fé. E não duvide. Não duvide. Jesus disse, aquele que não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o quê? Vamos, gente, Bíblia aí. Anota aí. Vai acontecer o que você diz. Não é aquilo que a circunstância está tentando te convencer. É aquilo que a tua fé ousou fazer com que você liberasse como uma palavra de vida, de bênção, de vitória sobre a tua casa. Se você não duvidar e crer, se fará o que diz. Jesus estava dizendo, nada mais era ali do que uma aula prática. Ah, vocês estão impressionados com a figueira que secou? Nada demais. Eu apenas tenho fé em Deus, que tudo aquilo que eu falo, e eu não duvido, vai acontecer. É simples. Você pode sair daqui hoje à noite dizendo, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Você tem que sair daqui com essa palavra, eu e a minha casa. Aí você pode chegar em casa, teu marido pode ainda ter aversão à igreja, não pode ouvir falar de crente. Se falar de pastor, então ele endemonia na hora. Mas você não vai ficar baseado nessas coisas. Você vai crer que aquilo que você disse, fundamentado na fé de um Deus que não falha nunca, é o que vai acontecer na sua vida. Eu ando não por aquilo que eu vejo. Eu ando por aquilo que eu creio. Eu creio na palavra. Eu creio num Deus que cumpre as suas promessas. É por isso que Jesus disse, eu falei para a figueira, ninguém mais coma fruto de ti. Toquei minha vida. Eu não olhei para trás para ver se ela estava secando. Eu não mandei nenhum discípulo, vai dar uma conferida para ver se a figueira secou. Não. Eu liberei a palavra. E eu simplesmente exercitei a minha fé de que aquilo que eu falei já aconteceu. É assim que a gente tem que caminhar. Jesus faz uma aula muito prática. E é o que você precisa entender hoje à noite. Creia no poder da fé em Deus. E naquilo que a tua palavra, ligada com o propósito de Deus para a sua vida, tem o poder de realizar. O versículo 24, o texto diz, por isso eu vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes. E olha que princípio básico. Crede que... Não, lê alto, eu quero que você lê alto. Crede que... Não é que você vai receber. Você crê que já recebeu. Está escrito assim ou não? Põe na tela ali para mim, por favor, desse versículo. Olha só. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que já aconteceu. Você tem que sair daqui hoje à noite dizendo, o meu milagre já aconteceu. A salvação da minha família já aconteceu. As portas já se abriram. O pós-doutorado já aconteceu. Eu tenho que crer dessa maneira, porque aquilo que eu oro crendo já aconteceu. Mesmo que os meus olhos ainda não tenham visto, mesmo que eu ainda não tenha testemunhado, eu sei que a palavra de um homem e de uma mulher de fé jamais vai deixar de ser cumprida. Jesus disse, se você crê que já recebeu, será assim.
Que coisa maravilhosa. É por isso que eu não tenho dúvida nenhuma. Tem gente que me fala assim, por que você pega o microfone? E por que você fala? Tinha uma pessoa que entrou na igreja pela primeira vez, foi aqui não, foi lá na igreja central numa terça-feira. Ela disse assim, olha, é a primeira vez que eu entro numa igreja, eu ouvi você falar, eu ouvi você pregar, você acredita tanto no que você fala, que aquilo mexeu comigo. Eu falei, mas é lógico. Eu não estou aqui fazendo simplesmente um personagem. Eu gasto a minha vida, eu invisto o meu tempo, eu abro muito mão de coisas que talvez para alguns seriam mais importantes. Por quê? Porque eu creio que tudo que está escrito nessa palavra é uma verdade para a sua vida. Você tem que acreditar que a tua família vai ser transformada, que o teu casamento vai ser curado, que a enfermidade vai cair por terra, porque Jesus já disse que isso iria acontecer. Você só tem que se apegar àquilo e viver pela fé. É assim que funciona. Jesus pega aquela percepção a princípio ignorada pelos 11, mas muito bem identificada por Pedro e diz, é fácil, eu vou pegar a lição da figueira e ensinar como é que funciona. É mais ou menos como se alguém fosse ensinar o pulo do gato. Jesus ensina o pulo do gato. Todo mundo extasiado, impressionado. Mestre, a figueira secou. Aquela que amaldiçoaste, secou. E Jesus disse, vocês estão impressionados com o quê? É por isso que Jesus disse a seus discípulos, que aqueles que crescem nele, obras ainda maiores do que estas fariam. Queridos, há um poder liberado sobre a nossa vida, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de que quando exercitamos a fé, um mundo sobrenatural começa a se revelar na nossa história. A gente precisa caminhar e viver muito mais fundamentado naquilo que Deus disse a nosso respeito, aquilo que a nossa fé ousa crer, do que aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Eu creio nos melhores dias do Senhor para minha casa, para o meu casamento, para a vida das minhas filhas. Eu creio dessa maneira. Eu libero uma palavra de vida, de bênção sobre a minha casa constantemente, sobre a vida das minhas filhas. Eu já abençoei o casamento delas. Tem gente que diz assim, você não está preocupado com as suas filhas, querido? Eu já liberei que as minhas filhas vão ser felizes, vão ser abençoadas, vão casar bem, vão ser cheias do Espírito Santo, vão servir ao Senhor, e eu não estou preocupado com isso, porque é isso que eu creio, e aquilo que eu libero vai acontecer pela fé em nome de Jesus. Você tem que viver desse jeito, porque senão você vai ficar refém daquilo que porventura possa vir a acontecer. Creia no milagre, creia na provisão de Deus, creia no sobrenatural e se prepare para que você, cada dia mais, veja o agir de Deus. E por onde quer que você passar, você vai ter experiência de Pedro. Aquilo que eu disse, aconteceu. Aquilo que eu liberei como uma palavra de fé sobre a minha vida, sobre o meu casamento, já aconteceu. Ouça o que eu vou te dizer hoje à noite. Aquilo que você, pela fé, ousa liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje, vai acontecer daqui a um tempo. Daqui a um tempo você vai estar alguns meses para frente, no final do ano. Por isso que eu até brinquei aqui que o pastor Paulinho falou do Natal. Eu já estou querendo no Natal abençoado. Já acabou. Pensa no homem que vê figueira. Está aqui, ó. Mas, querido, eu quero que você entenda isso. Eu libero uma palavra, e a palavra não está perdida no vento. Ela vai cumprir aquilo que apraz o Senhor. Nenhuma palavra volta vazia, nada volta vazio. Há um poder, a matéria-prima do milagre é a palavra de fé. É a palavra de fé. Guarda os teus lábios, para de reclamar, para de murmurar, para de falar mal, para de falar do que o seu cônjuge é chato, nem que ele seja. Libera uma palavra de que ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Ele é uma bênção, ele é uma bênção, ela é uma bênção, ela é uma bênção. E você começa a liberar uma palavra. Sabe por quê? Vai chegar um dia que passando pela mesma estrada, olha só, é o mesmo cenário, é a mesma estrada, mas tudo já havia mudado. Eles passam, indo para Betânia, uma palavra é liberada. Voltando de Betânia, o cenário é outro. Aquilo que você usar liberar hoje à noite, vai mudar o cenário ao seu redor. Coisas vão mudar, você vai perceber que tudo aquilo que você ousa liberar pela fé, sem duvidar,
vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus.